O processo de montagem da parede curva é o mesmo das anteriores. O que a diferencia é a marcação, que parte do raio de curvatura que ela vai ter. Por isso, para se montar uma parede curva, é preciso ter antes de tudo a medida do raio da parede e a localização da origem do raio. Vamos ver então como fazer uma parede curva. Depois de determinar onde fica a origem do raio, com uma linha presa a um lápis, coloque a medida do raio na ponta da linha até a ponta do lápis e risque no chão o raio da parede. Você também pode levar essa marcação pronta em um gabarito e fazer sua transferência para o piso. Depois que a marcação no piso estiver pronta, você faz a transferência da marcação para o teto e prepara a colocação das guias. Aqui atenção, porque as guias devem ser cortadas em uma aba e na alma para poderem formar a curvatura. A fixação das guias é feita de acordo com o raio da curvatura da parede. Quanto menor o raio, maior o número de fixações, no máximo a cada 15 centímetros. Depois de fixar as guias do piso e da laje, é hora de colocar os montantes, que devem seguir a especificação. Uma regra básica para paginar os montantes é dividir a medida do raio por 5, ou seja, a distância entre os montantes será de 1/5 do raio. E lembre-se, a distância máxima entre os montantes é sempre de 60 centímetros. Fixe os montantes às guias do piso e à da laje por meio de parafusos ou alicate puncionador. Com a estrutura pronta, você pode começar o chapeamento. Nas paredes curvas, você pode colocar as chapas na posição horizontal, porque assim elas se curvam mais facilmente. Além das chapas de 12,5 mm, podemos utilizar as chapas de 9,5 mm e as chapas de 6,4 mm. Essas duas foram desenvolvidas especialmente para a construção de elementos curvos. O que determina a espessura da chapa a ser utilizada é o raio de curvatura da parede. Você também pode umedecer a chapa para facilitar a curvatura e utilizar gabaritos para formatar a chapa de acordo com a sua necessidade. Mas atenção! Toda vez que se utiliza as chapas de 9,5 e de 6,4 mm, deve-se aplicar 2 camadas de chapas. Para ilustrar a montagem, utilizaremos as chapas de 6,4 mm curvadas a seco, sem o uso de gabaritos. As chapas devem ser apoiadas nos montantes e afastadas do piso. As emendas das chapas não podem coincidir no alinhamento, nos lados opostos da parede e na sobreposição das chapas. As juntas verticais, formadas pelos topos das chapas, também devem ser desencontradas. Repare que a fixação das chapas começa pelo meio, vá curvando e aparafusando até fixar toda a chapa. Assim fica mais fácil o seu trabalho. O aparafusamento da chapa deve ser feito em todo o seu entorno com os parafusos a 1 cm da borda. Nas pontas, você deve colocar os parafusos formando um triângulo a uma distância de 5 cm das bordas. A distância entre os parafusos deve ser de 25 a 30 centímetros. Quando a parede receber mais de uma camada de chapas, que é o nosso caso, o espaço entre os parafusos da primeira delas pode ser de 60 centímetros. Já a segunda camada deve ser aparafusada de 25 a 30 centímetros. A profundidade dos parafusos deve ser de 1 mm em relação à superfície. Você deve usar sempre o limitador na parafusadeira. Assim você garante a fixação da chapa e melhora a qualidade do serviço. Depois de pronta esta etapa, é a hora do acabamento. Primeiro, você trata as juntas rebaixadas, depois, as do topo, os encontros em ângulo e, por fim, a cabeça dos parafusos. Desta forma, você elimina a possibilidade de sobrepormos acabamentos e criarmos volumes nas juntas. Prepare a massa conforme instruções na embalagem. O acabamento deve ser feito em 3 demãos. Você vai precisar de uma espátula e de uma desempenadeira. A folga deixada no pé da parede deve ser calafetada. A primeira demão é chamada de massa, fita, massa. Você deve aplicar uma camada de massa em toda a junta. Depois, você deve colocar a fita JT e retirar o excesso de massa, apertando bem a fita para não ficar com bolhas ou vazios. No mesmo instante que retirar o excesso, você deve recobrir a fita com massa enquanto estiver úmida. Após a secagem da primeira demão, que dura em torno de 40 minutos, você vai aplicar a segunda demão.
Se na segunda demão a junta não regularizar a superfície entre as chapas, aplique a terceira demão de massa. Na terceira demão você poderá usar uma massa mais fluida para conseguir um acabamento mais fino. Nas juntas do topo, a terceira demão é obrigatória. Primeiro você aplica a primeira demão, o processo massa-fita-massa. Depois, você vai aplicar a segunda demão de massa com a desempenadeira, posicionando-a a partir da borda da junta em ambos os lados, abrindo a junta em 60 cm de largura. Para finalizar, aplique a terceira demão sobre o eixo da junta. Nas juntas do topo, é importante retirar bem o excesso de massa, pressionando bem a espátula ou a desempenadeira para não criar acúmulo de massa. Lembre-se de aguardar o tempo de secagem entre as demãos. Nos ângulos internos das paredes, você deve aplicar as 3 demãos, só que a fita aplicada na primeira demão deve ser dobrada no ângulo da parede. Já nos ângulos externos de 90 graus, em vez da fita JT, você vai usar uma cantoneira de reforço, ou uma fita CT de papel reforçado com metal. Se os ângulos tiverem mais ou menos de 90 graus, use sempre a fita CT, que tem uma banda metálica de cada lado do vinco. A aplicação das demãos de massa é a mesma. Nos parafusos, aplique 2 demãos de massa em X. A parede está pronta para receber o processo de pintura.